O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Operação Stop na Rádio Observador, todas as semanas as principais novidades do mundo automóvel, como sempre com o Alfredo Lavrador. Alfredo C., muito bem-vindo, como é que estás, como é que foi essa semana? Lindamente, Rafael. Ansiando, estamos aqui mais uma vez a debater o tema sobre rodas. Exatamente, sendo que hoje vamos olhar e falar sobre o que diz a Comissão Europeia, que apesar de ter relaxado um pouco as regras, continua a defender a venda de veículos elétricos, mas, Alfredo, os comissários que têm de viajar entre Bruxelas e Estrasburgo estão furiosos. Isto está relacionado com uma discrepância que existe entre a estratégia definida pela Comissão Europeia, que defende a venda de veículos elétricos, e os comissários que têm de utilizar a frota de veículos a bateria colocados ao serviço. Qual é que é o problema e porquê é que há aqui esta fúria nos comissários? Olha, tu resumiste a situação muito bem na tua abertura, uma vez que, efetivamente, a Comissão Europeia determinou que o futuro será elétrico, isto no continente europeu. E por vários motivos, porque não interessa a nenhum dos países europeus a dependência do petróleo, e não só pelos custos, como pelos problemas ambientais, etc., mas também porque o petróleo é extraído em zonas complicadas, aliás, basta ver a situação atual, em que os problemas no Golfo afetam o preço e estragam a vida a uma série de pessoas. E então eles, para impulsionar a venda de elétricos, resolveram, e muito bem, dar o exemplo e criar uma frota de modelos exclusivamente a bateria para realizar todo o tipo de deslocações. Sucede que os comissários europeus, como tu disseste, são um bocadinho furiosos, uma vez que a autonomia dos carros elétricos da frota tem dificuldades em enfrentar uma viagem que eles fazem frequentemente e o que os obriga a parar. E então o que acaba por acontecer é que tens uma fila de comissários nos postos de carga, numa bomba de gasolina, algures no Luxemburgo, encostado ali à bomba, à espera meia hora, 45 minutos, que aquilo carregue. E obviamente há limites para tudo, até para a paciência dos comissários. Essa viagem suponho que seja entre Bruxelas e Estrasburgo, mas porquê é que os comissários não estão a conseguir realizar sem parar para recarregar essa viagem, Alfredo? Olha, ao que parece, os comissários têm vindo a fazer esta viagem regularmente. São 440 km. Os carros são conduzidos pelos choferes, que estão a serviço de cada um dos comissários, não conheço a frota, tentei procurar saber quais eram os veículos que integravam a frota, mas sem sucesso. Deduzo que sejam Mercedes, BMWs, topo de gama, normalmente são utilizados a viagem é de autoestrada, e eu acredito que eles circulam um bocadinho acima dos 120, ou qualquer que seja a velocidade limite naquela zona da Europa. Agora, efetivamente, tem um bocadinho a ver com tudo, tem um bocadinho a ver com falta de postos de carga. Nota que se chegarem 20 comissários de repente a um posto de carga, a menos que seja da Tesla, de certeza que não têm 20 carregadores à disposição. Aliás, mesmo numa Tesla tem lá 20 carregadores, podem não estar à disposição. Mas é um conjunto. A Comissão Europeia também se comprometeu a fomentar uma rede de postos de carga, enquanto a indústria tenta fazer carros que carregam cada vez mais depressa, mais rapidamente, e para diminuir o tempo que se tem que estar à espera ligado ao posto de carga. Sucede que as marcas estão a cumprir a realizar o seu compromisso, porque já existem carros muito mais rápidos de recarregar, mas os países, e por tabela a Comissão, têm falhado no seu desígnio de criar uma rede de postos de carga mais eficiente e mais numerosa.
Alfredo, há carros elétricos que têm autonomia capaz de fazer esse tipo de viagens. Eu lembro-me de tu falares em carros que anunciam 800 km de autonomia, que é bastante, e com carregamentos que são até bastante rápidos. É seguro dizer então que aparentemente esta frota dos comissários europeus não tem carros desta gama, destes modelos? A conclusão a que tu chegaste é exatamente igual à minha. E efetivamente já existem carros no mercado há pouco tempo, ou seja, estamos a falar de carros que saíram nos últimos 3 meses, e são efetivamente carros que anunciam mais de 800 km de autonomia em WLTP, segundo o método europeu, e que são capazes de recarregar energia para mais de 300 a 400 km em 10 minutos, 12 minutos. Ou seja, tens dificuldade em beber um café às vezes num tão curto espaço de tempo. Deduzo que não sejam estes os carros que os comissários têm. Têm que mudar de frota. Acho que a indústria automóvel agradece o esforço, porque efetivamente assim não faz sentido. Porque um carro que anuncia 800 km de autonomia, mesmo que não vás a 120 e vás a um pouco mais, pelo menos 600 km fazes, tanto mais que aquela zona da Europa é relativamente plana, não apresenta um desafio por aí além. Isto, a Comissão Europeia, liderada por Ursula von der Leyen, estava a ser vítima das suas próprias diretrizes, Alfredo? Até porque existe esse incentivo para a venda de veículos elétricos. Exatamente. Estamos sem querer dizer mal da senhora, parece que estamos aqui perante uma situação em que faz o que eu digo e não o que eu faço. Porque dá-se o caso de todos os comissários estão a sofrer com esta situação, mas não a Presidente da Comissão Europeia. E porquê? Porque, uma vez que é uma personalidade de risco, em termos de atentados, etc., ela tem que viajar num carro blindado. E os carros blindados, que são muito mais pesados do que um carro convencional, sobretudo aqueles com blindagem mais complexa, aqueles que podem suportar um ataque com um rocket ou uma mina no asfalto, esses carros são muito mais pesados, logo têm que ter motores mais potentes e, sobretudo, conseguir garantir autonomias interessantes com esse peso adicional. E é basicamente pelo peso que eles não podem usar veículos elétricos blindados. Logo, ela desloca-se num carro blindado, com motor a combustão, e não tem que parar em Luxemburgo, coisíssima nenhuma. Portanto, pura e simplesmente realiza a viagem, impecável, sem problema algum. Fica por agora, então, essa fúria dos comissários europeus nessas viagens entre Bruxelas e Estrasburgo. Alfredo Lavrador, por esta semana está feito a Operação Stop. Nós ficamos com a promessa de voltarmos para a semana com mais novidades sobre o mundo automóvel. Até lá, um grande abraço, Alfredo. Está combinado.